No implante hormonal, você que tem que apresentar ou ela já vem sabendo assim mais ou menos o que ela quer? Normalmente, assim, as pessoas elas me procuram para quê? Me procuram para fazer exame, tá? Aí começa. O bom assim, meus pacientes, a maioria me procura para fazer exame e para melhorar a qualidade de vida, tá? Eu sou muito bem indicado por isso, né? Outras pessoas que já vieram fazer tratamento comigo e aí melhoraram a qualidade de vida e indicam para um colega e daí querem, as pessoas também querem, porque às vezes estão 40 a mais, meu público é sempre, cara, eu atendo crianças, atendo jovens, adultos, né? Mas meu público é 40 a mais. De modo geral, é 40 a mais. Então, são pessoas que já estão bem estabilizadas e buscam qualidade de vida, tá? E já vem, pede para mim, eu quero ver como que tá meus exames, se tá tudo certo, eu quero emagrecer um pouquinho, ganhei um pouquinho mais de peso, não tô conseguindo perder peso da forma que eu conseguia perder antes, o que eu posso fazer? Aí a gente faz uma bateria de exames, primeiro, né, eu faço uma anamnese completa, eu quero saber tudo da vida da pessoa. Como ela dorme, como ela come, o que ela come, como ela se hidrata, se ela tem doença de base, se ela não tem. E aí solicito os exames, daí depois ela vem num retorno, daí eu vou explicar para ela todos os exames dela e vou montar, né, uma estratégia, né? Eu falo protocolo, tem gente que não gosta dessa palavra, mas eu monto uma estratégia terapêutica, né, um protocolo terapêutico para melhorar a qualidade de vida da pessoa. Essa parte aí, por exemplo, do protocolo, tem muita coisa que dá para fazer injetado, e tem muita coisa que dá para fazer intramuscular. Eu acredito que a absorção intramuscular é melhor, só que é muito dolorido. Depende, né? B12 mesmo, B12 eu brinco até com os pacientes, falo para eles assim, a B12 ela é a bezetacil das vitaminas, porque ela arde, ela dói. Sim. Tem alguns pacientes que sentem, outros que não. Eu também, eu faço dentro da clínica mesmo, né? Toda a terapia nutricional injetável, tanto via soro como intramuscular. E, cara, a absorção é muito melhor. É o que eu faço analogia com o meu paciente. Eu dou a opção para ele. Você quer o quê? Você quer uma reposição via oral? Você quer uma reposição injetável? A gente tem as duas frentes. Eu deixo você optar. O que você acha melhor? Mas a injetável, ela é sempre melhor. Por quê? Quando você está mal e você procura um pronto atendimento. Soro. Injetável. Sim. Só que lógico, Intravenoso. tem quando o médico que te atende lá, ele acha que você não está tão grave, ele vai te indicar o via oral, vai te mandar para casa. Sim. E se você piorar, volta aqui. Se você piorou, injetável. Cara, aí já mostra o porquê. Por quê? Porque é maior absorção, maior biodisponibilidade. E é isso. E é muito mais rápido, né? A ação é muito mais rápida. Ultimamente, a gente teve uma polêmica muito grande, né? Do caso da Virgínia, gravou um vídeo que ela estava gripada e tudo mais e fez uma reposição de vitaminas, dentre outras. Isso gerou uma polêmica. Você pode falar um pouco mais sobre isso? Se realmente a pessoa, quando está com uma gripe, algum vírus, alguma coisa, se isso pode ajudar e para quem realmente é benéfico esse tipo de tratamento. Vamos lá, então. É a questão de... Ela tentou deixar, né, no ar um soro da imunidade. Sim. Um soro para cabelo, um soro para espinha, um soro para pele. Cara, isso daí eu já considero charlatanismo, tá? Sim. Isso daí eu considero charlatanismo, porque não tem. Você tem que olhar exames, né? Ver todos os sintomas, associar os exames da pessoa para ver o que é necessário ela repor. Lógico, né? Tem alguns ativos que são anti-inflamatórios, antioxidantes, que aí sim vão auxiliar o quê? Em desinflamar a pessoa, só que não é comparado a um medicamento mesmo anti-inflamatório, né? É um ativo anti-inflamatório, um fitoterápico anti-inflamatório, às vezes uma molécula que seu corpo mesmo produz anti-inflamatória, mas ela não é igual a um medicamento, não tem uma ação terapêutica igual ao do medicamento. Auxilia, mas não vai tratar. Se a pessoa já estiver doente, não adianta. Se ele chegar doente, nós vamos ter que tratar a doença dele. Sim. Se ele precisar de algo e nos exames dele corroborar que ele precisa melhorar vitamina D, melhorar magnésio, melhorar B12, a gente consegue associar aquilo, melhorar zinco, tá? Daí a gente consegue colocar isso daí no soro. Mas tem que olhar os exames. Não adianta você pegar e fazer algo pronto. Tem algumas clínicas, né, que deixam como se fosse um cardápio de soroterapia. Cara, isso daí é totalmente errado. Você pode sim, lógico, colocar ali D3, tanto,
Metilcobalamina, tanto. Ok, porque são pacientes que às vezes vêm com uma outra orientação de outros médicos. Eu preciso fazer uma D3 de 600 mil I, de 100 mil I. Daí vai lá e faz, tem o preço. Mas um soro específico, soro de imunidade, soro de tal, não existe, cara. Isso daí é individualizado para cada paciente. É, perfeito. E a gente mora numa região que, querendo ou não, atravessou a fronteira, tem uma grande facilidade para adquirir medicamentos. Dentro desses medicamentos proibidos e tudo mais. E eu já te acompanho há algum tempo e vejo que muitas pessoas chegam para você para reverter um dano que ela mesma se causou, com o uso de esteroides, anabolizantes, dentre outras coisas. E eu quero que você fale a importância da pessoa procurar um médico especialista na área, alguns riscos também que pode causar a pessoa se próprio medicar e dentre outras coisas. Sim. Primeiro ponto, a automedicação, desde que o mundo é mundo, desde que existiram os medicamentos, as pessoas já se automedicam, né? Sim. Porque tem até um meme que colocaram outro dia, né? A pessoa, o carro estragou, ele leva no mecânico, Sim. né? O dente está quebrado, ele vai no dentista. Daí, entre outras, né? Ele está com processo, ele busca o advogado. Aí a pessoa está doente, tem algum problema de saúde, ela busca a internet, dá o Google. Ela busca o coach, ela busca o terapeuta, ela busca 1 milhão de coisas antes de chegar no médico. Farmacêutico. O farmacêutico, tá? Ele busca todas as outras pessoas antes de ir direto ao médico. Cara, se está com algum problema, você quer alguma dúvida sobre medicina, né? Sobre terapias de medicina, você tem que buscar o médico, quem atua na área. E assim, cara, o acesso é fácil, então a gente não tem como ter esse controle. O que eu falo para as pessoas é o quê? Não existe fórmula de bolo. Não siga a orientação que teu colega seguiu e deu certo para ele. O que dá certo para você pode dar errado para o outro. E às vezes pode causar danos irreversíveis. Sim. Tá? E pode levar a óbito também. Sim. Não só danos irreversíveis, pode deixar sequelas graves. E sequelas em tudo. Hepática, renal, cardíaca, tá? E entre outros, né? E então, assim, não use medicamento por conta. Procura um médico. Você não tem tanta condição. Vai no SUS, cara. Agora os médicos do SUS também estão se atualizando em novos tratamentos, não só em tratamentos do SUS. Por quê? Porque ele precisa saber responder ao paciente dele. Sim. Tá? Até mesmo, né, recentemente teve a prova do Revalida, né? Uma das questões lá da prova prática foi sobre o uso das canetas, né? Então, a gente tem que entender que o médico ele tem que buscar o conhecimento dessas novas abordagens que estão chegando agora aí pra gente. Sim, eu particularmente acho maravilhosos, cara. São medicamentos que vieram... Na minha concepção, isso aqui sou eu, tá? Dr. Tiago falando como minha pessoa. Sim. Teve 2 medicamentos que revolucionaram a medicina, tá? O primeiro deles foi a penicilina, tá? Né? Sim. E o segundo dele, que atualmente tem, é a tirzepatida, cara. O análogo de GLP-1. Não vou nem falar da liraglutida, dos outros, porque a perda de peso era pequena, tinha muito efeito colateral, tudo, né? Mas a tirzepatida, ela veio como um divisor de águas. Sim. O mundo estava numa crescente de obesidade, mas uma crescente assim absurda. Sim. Hoje, dados nos Estados Unidos mostram que regrediu isso. Estão emagrecendo mais pessoas que engordando. Sim. Então, assim, é um medicamento, né? A gente tem que agradecer muito a Lili, né? Que fez todos os estudos, né? Que é um medicamento diferenciado. E não só para emagrecer. Emagrecer e todas as outras doenças que causam o quê? A obesidade, que a obesidade é fator de risco para um monte de doença. A resistência insulínica também é fator de risco para um monte de doença. E a inflamação crônica também. Então, é um medicamento que eu tiro o chapéu, cara. Eu sou totalmente fã. Meus pacientes, vou falar que não teve nenhum que eu ainda não indiquei porque não tinha contraindicação absoluta, tá? Mas quase todos, assim, eu indico mesmo, lógico. Eu vejo, às vezes, que o paciente, às vezes, quer usar por detalhe que dá para se mudar de forma mais fácil, né? Tipo, cara, primeiro vai lá, adequa um pouquinho tua dieta, faz atividade física, dá uma mudada aí, do que, às vezes, entrar direto com medicamento. Mas, na grande maioria, todos usam tirzepatida. E você costuma, com seus pacientes, pedir para ele que procure uma ajuda psicológica também?
Porque muitas vezes não é só a questão do medicamento e fazer exercício físico. Muitas vezes está aqui na cabeça, entende? Ele emagrece, só que ele não consegue deixar de comer aquela coisa que ele tanto... Sim, tem, né? Tem o nosso apetite divide em duas fases, né? Um é o apetite fisiológico, que é aquela necessidade de comer para sobreviver. Sim. E o outro é o apetite hedônico, que é aquele apetite de prazer, né? O apetite da dopamina, que se fala muito, né? Hoje em dia de dopamina, mas nem quero entrar muito nesse tema. Mas falando do apetite hedônico, tem pacientes muito compulsivos. Eles têm essa vontade de comer. Daí tem formas, né? Uma delas, eu mantenho esse paciente com a tirzepatida em doses mais baixas, mais escalonadas, em vez de ser semanal, às vezes usa de 2 em 2 semanas, 3 em 3 semanas, para quê? Para controle compulsivo, tá? E também indico psicólogo, tá? Eu tenho até psicólogo na clínica também, que atende lá. Não bacana. Atende todos os dias, mas atende... Tá atendendo o quê? 4 vezes no mês, né? Uma vez por semana vai. E só que é opcional, né? A gente não obriga o paciente, a gente encaminha, como eu encaminho o paciente para o nutricionista, para o educador físico, sabe? Porque é um conjunto, é um trabalho multidisciplinar. A obesidade, né? O emagrecimento em si é um trabalho multidisciplinar. O médico não trabalha sozinho. Na verdade, o médico, eu falo para todos os pacientes, né? A gente dá o direcionamento. Quem vai fazer aquilo é o próprio paciente. Quem vai emagrecer é o paciente. Eu dou as dicas para ele, dou as formas corretas que ele não prejudique a saúde dele e que ele emagreça com saudável, né? Para não ter reganho de peso, tudo. E é um processo longo, né? As pessoas, elas são muito imediatistas hoje. Elas querem um processo de 2, 3 meses eu quero emagrecer e quero estar bem. Não eu é acho assim. que eu nem vou tomar tudo a caneta. Eu tô com medo de perder muito peso. Eu acho que em 2 semanas eu já vou tomar só 2 doses. Eu vejo muita gente falando, eu quero perder só 10 quilos. Gente, não é só isso. Não é assim não é só perder meus 10 quilos, vou parar totalmente. Não. Isso é totalmente, até se você ler a bula do medicamento, é contraindicado. É a falha. Eu falo, tratamento de obesidade, eu sempre coloco meus pacientes contra a parede. Eu pergunto assim, quanto tempo você levou para engordar o que você engordou? Eita. Eu venho há 5 anos aí, tô engordando e cada vez engordando mais. E daí você quer perder esse peso em 3 meses? Você acha que vai ser saudável para você? Não vai. Verdade. O processo de emagrecimento, ele dura 1 ano. 6 meses a 1 ano. 6 meses a 1 ano. Até porque você vai perder peso, depois você tem que se adaptar àquela perda. Porque tem muito reganho. Sim. Tem muito reganho. Principalmente quem usa sem acompanhamento, tem muito reganho. Porque o pessoal usa, emagreceu, daí ele para de usar, não compra, e daí ele volta aos hábitos que ele tinha antes. E não pode, né, gente? Mas já está na cultura. Já é na raiz do problema, está dentro de casa. E é por isso que a gente não perde mercado, né? Por isso que a gente sempre vai ter trabalho. Sempre vai ter trabalho, por causa que culturalmente já é induzida ao erro. Isso. As pessoas na hora do almoço já interligam o almoço com a bebida. Às vezes doce, às vezes é água. Aí quando vai no jantar, uma bebida alcoólica, uma bebida doce, um jantar mais pesado, ela não come nos intervalos, não faz o lanche. Nutricionalmente ela é pobre, ela tem já um metabolismo mais lento, porque não come tanto assim. E eu já fui muito obeso. Em 2020, ali 2021, eu já cheguei a pesar 160 quilos quase. E eu não tava nem aí, pra mim aquilo ali tava de boa. Aí quando começou a afetar a minha saúde, eu resolvi perder peso. No processo de emagrecimento, sozinho, sem acompanhamento de ninguém, só eu mesmo estudando e emagrecendo, fazendo exercício de dieta, déficit calórico. Eu reduzi bastante o álcool, parei com alguns vícios. Na época só tinha o Ozempic, só que era falado apenas para diabetes. Não tinha tanta informação de emagrecer com ele. Um amigo até falou assim que o pai tinha diabetes, aí tomou Ozempic e perdeu muito peso. Eu falei, cara, deve que, né? Porque alguma coisa leva a outra ali. Mas eu não estudei sobre isso. Você chegou a ler a bula? Você não leu a bula do Ozempic, né? Nunca me interessei por ele. A primeira bula do Ozempic, né, da semaglutida, quando veio, lá tinha lá específico, efeito colateral, perda de peso. Como era uso off, por isso que introduziu como uso off-label, porque não era uma indicação terapêutica de bula, porém estava como efeito adverso, né? Do medicamento era perda de peso. É igual, por exemplo, o paciente que não está tendo uma resposta muito boa da medicação, E aí, quando você coloca junto ali um NAD, um NAC, um alfa-lipoico, até mesmo uma metformina. Sim, metformina é bom. Tem implante de metformina. Você consegue
diminuir a basal dela, e com essa diminuição da basal começa a facilitar a perca de peso e o ganho de massa. É por causa da resistência insulínica. Isso aí está muito associado à resistência insulínica. A tirzepatida é boa para resistência insulínica também, né? Que dificulta, né, o processo de emagrecimento, você ter resistência à insulina, resistência à leptina também, outros hormônios, né, que nosso corpo produz que vai atrapalhar ali no processo. E assim, a metformina ela é muito melhor do que a tirzepatida nesse ponto de resistência insulínica e resistência de leptina. Lógico, não, a metformina não emagrece, né? Não é para emagrecer, mas nesse ponto da resistência ali de hormônios ali, da insulina, resistência à leptina, ela é melhor do que a tirzepatida. Eu já vi muitos resultados bacanas com isso daí. Já chegou a usar berberina? Berberina também. Berberina eu tenho um composto fitoterápico que eu faço junto com berberina, que eu mando para farmácia de manipulação, que eu passo, né, para os meus pacientes, que é fantástico. Que tem um dos compostos é berberina. Eu não vou falar, né, quais são os compostos, porque eu não vou ficar dando dica pro pessoal aí. Mas um deles é a berberina, ajuda bastante na resistência insulínica, controle glicêmico, tá? Baixa marcador de hemoglobina glicada, tá? A metformina é muito usada nos consultórios para a pessoa que está pré-diabética ali, né? Já tá... Diabético também, né? Sim, Hoje em dia ainda é tratamento do SUS, né? Eu tenho uma sobrinha, infelizmente, ela faz o uso. Mas você vê a rotina dela, uma criança de 9 anos, tomar 2 potes de sorvete na tarde. Eu já puxei a orelha da minha irmã ali pela alimentação. Não, o almoço dela é arroz, um pouquinho de carne e aquela batata palha. Não come, ou banana frita. Não come mais nada. A alimentação hoje, nossa, piorou muito, né? Mas isso tem toda uma influência de lobby, né? Lobby das grandes indústrias alimentares. Quem produz é o mesmo que produz a cura. Entendeu? Então tem tudo isso, né? Eles querem... Eu tenho até umas teorias de conspiração, né? Que eles querem deixar o pessoal doente, né? O objetivo é manter o povo doente, né? Para esse autocontrole. Eu não sou muito, né, de teoria de conspiração assim, mas eu sei que hoje a alimentação, de modo geral, a nossa alimentação, ela é muito ruim mesmo. Mas isso daí é um tema que... Por isso que eu falo, eu indico nutricionista por isso, tá? Porque eu quero que ele vá no nutricionista e tire, quebre aquelas coisas, mudança, né? Mudança alimentar, a pessoa tem que mudar. E você acha que a alimentação hoje em dia está castrando as pessoas? A gente vê uma grande baixa na testosterona, uma inflamação no corpo, menopausa, dentre outras coisas causadas. Você acha que a alimentação de hoje em dia é uma grande culpada disso? Não só alimentação, né? Vamos falar que é estilo de vida total, né? A pessoa não come bem, enche de produtos nocivos, álcool, drogas, noitadas, não dorme bem. Hoje o que acontece com isso daí, até entrar num ponto assim sensível que eu tenho, já tive isso e tenho ainda. Crianças que não estão crescendo de forma correta. Por quê? Por uso de tela. Passa a madrugada fora no uso da tela e não tem produção normal de GH. Diminui a produção de GH. Por quê? Porque o GH... Durante o sono. No caso, no ciclo da melatonina, que aumenta a produção de GH. Isso, tudo. E então, aí ela interrompe o ciclo com excesso de luz azul. Por não dormir branco. mesmo. Por a pessoa não dormir. Pela interrupção, por dormir que nem o sono, né? O ideal, eu sempre falo até para meus pacientes, o ideal seria o quê? Você dormir às 10 horas da manhã, acordar às 5, 6 horas da manhã, você já tem uma noite de sono maravilhosa. O problema é que quem dorme às 4 horas da manhã e acorda que seja meio-dia, ele vai dormir até mais em tempo, porém a qualidade do sono dele é muito pior. E a produção mesmo de hormônios, etc., vai ser totalmente defasada. Então é esse estilo de vida. Eu acho que esse estilo de vida está atrapalhando toda a população. Não só o adulto, não só o homem, as crianças também. Então tem que mudar. As pessoas precisam começar a mudar alguns hábitos. Essas dicas que eles estão passando agora na internet da pirâmide alimentar, muita coisa que a fitoestrógeno influencia na formação da síntese hormonal. Com certeza. E o óleo vegetal, o óleo de semente é um deles, que com o crescimento, né, de consumo e esses hábitos alimentares de consumir muita fritura, tudo frito, qualquer alimento, qualquer tipo de carne vai atrapalhar a produção hormonal. Isso causa uma menopausa química, digamos. Eu, né, até foi há uns anos atrás, né, se falou muito sobre a questão
Do Hades, né? Do suco Hades, que vinha De com soja. Sim. Que todo mundo Passava tomava. para as crianças. E daí passava para as crianças e viu que prejudicava muito os meninos, né? E por causa da quem soja. se responsabilizou por isso? Cara, responsabilidade de Deus, né? E Não sei, como não que tem. o cara, por exemplo, o Nunca cara segue Quem um tem líder. poder não se responsabiliza. O cara segue um líder, aquele líder prescreve algo, aí alguém financia um estudo, esse estudo vai lá, é repassado para os profissionais que lecionam. Os jovens aprendizes hoje em dia, eles concordam com tudo que é passado, tem uma briga muito grande que é entre o consumo de leite, leite pasteurizado, leite integral e até mesmo algum tipo de gordura. Sim. E aqui no Brasil ainda é tranquilo. Nos outros lugares eles consomem óleos, por exemplo, de palma. Já ouviu falar? Não conheço. O óleo de palma, ele tem uma capacidade cancerígena muito alta. O óleo de palma hoje, o contato mais próximo que você tem com ele é na Nutella. Eita. Nunca se aqueça uma Nutella. Nunca. Que vai estragar. Porque pode virar ali uma proliferação de veneno e você não sabe. Outra coisa também que é interessante falar é aquelas casquinhas de pão queimado, carne torrada, carne bem passada. Quando você come uma carne bem passada, uma carne que teve ficou na churrasqueira por um determinado momento, você às vezes esqueceu, ela secou um lado, você vai comer aquilo, o seu corpo precisa de 3 vezes mais líquidos para poder digerir aquela proteína. Não significa que aquela fibra da carne é saudável, porque ali ela já morreu. Você matou ela no processo de cocção. Aí você entrou em assuntos polêmicos, hein? E isso daí é uma das coisas que mais causam câncer de intestino e colo do reto. Todos. Isso daí você... Mas a parte alimentar, né? Eu deixo bem claro para os meus pacientes, né? Que eu não vou fazer o trabalho de nutricionista, né? Eu não indico dieta, mas eu falo... Quanto mais in natura você consumir as coisas, melhores, tá? Parar de comer tanto industrializado... parar de comer alimentos que têm muitos conservantes, né? Sempre leia, né? Quando você for no mercado comprar, leia aquilo que você está comprando, vê o que tem. Se você pega ali, tipo, digamos, um bolinho, que você sabe que o bolo é para ser, né, só farinha, um negocinho de laranja, açúcar e tal. Daí você vê que tem uma tabela de ingredientes gigantesca. Você já pensou o tanto de conservante que vai ter ali dentro? Você acha que aquilo ali vai te fazer bem? Não vai te fazer bem. Então tem esses detalhes, né? Não seja tão influenciado. A gente sabe que a TV passa muita coisa, isso aqui é bom, tipo, propagandas de que coisas nocivas para o nosso corpo são bons. Só que não são proibidos, né? Então não tem o que a gente muito fazer, a gente tem que orientar daí. E nessa era digital a gente vê muitos influencers também. Que fazendo propaganda da saúde, de produtos, não somente alimentos, como suplementos também. Com certeza. Muitos suplementos aí que a pessoa fala, eu tomo isso, mas por trás ela tem um médico, tem um especialista e um suplemento que às vezes é feito, manipulado especificamente para ela. Para ela, com certeza. Hoje em dia com a internet, né, você vê o tanto de gente que faz propaganda de bet, você viu o tanto que aumentou, né? Até mudou, né? Mudou o termo ludomania, né? Ludopatia. Ludopatia agora? Então, mudou o termo e tá aumentando, cara. E as clínicas não sabem nem o que fazer com esse pessoal, pra você ter uma ideia. E o pessoal falando abertamente, bem tranquilo, não tem regulação nenhuma. Aí vai a gente aqui falar um pouco sobre hormônio, alguma coisa, e bloqueia o nosso vídeo. Sabe? A tirzepatida, ela causa uma anedonia nos vícios, por causa que aumenta a produção de neurotransmissor do bem-estar no intestino devido ao jejum e o processo desinflamatório. Sim. A ludopatia está interligada diretamente quando o paciente começa a usar a tirzepatida ou algum outro, ele vai perdendo esse vício, essa vontade, porque é a explosão de dopamina. Tratamento de alcoolismo hoje é muito usado para tratamento de alcoolismo, a tirzepatida. Daí é porque o pessoal que ficou muito tipo um cabresto, né, de gado, assim, de cavalo, que fica aqui, a pessoa fica muito focada só em uma coisa, achando que a tirzepatida é só para obesidade. Não, ela tem outras funções. E por isso que eu falo, né, falei antes, que eu gosto muito do medicamento, ele foi um divisor de águas, porque ele melhora muita coisa. Vai ser para todo mundo? Infelizmente não é para todo mundo. Tem gente que infelizmente talvez não vai ter receptor mesmo para tirzepatida, não consegue responder ao medicamento, aumentando dose, fazendo o que for. E tem gente que não pode por ter alguma afecção de tireoide, né?
Esse é um caso, né, ali de questão de câncer de tireoide, que não pode, né, bem raro e bem específico, mas também isso daí agora não veio ao caso de discorrer muito sobre esse tema, que não pode usar, mas de modo geral todo mundo pode usar. E se ela for indicada, tem que se usar. E se a pessoa tiver condição de comprar, tem que se usar. E se liberarem, se a Anvisa liberar, né, a questão de trazer do Paraguai, vai ser uma benção. Sim. Porque isso daí a gente sabe que é lobby farmacêutico. Sim. É pressão, né, para não se vender produtos, não trazer produtos do Paraguai, porque eles querem falar que o produto não tem qualidade. Não arrecada, né? Não Então arrecada. vamos falar então das bebidas alcoólicas adulteradas que tinha no Brasil, né? Sim. E aí? Daí, aí tudo Hoje bem. em dia também tem, né? Não acabou esse lobby, Né? infelizmente. O pessoal da indústria, eles agora estão pegando firme na fiscalização e tentando influenciar a Anvisa a bloquearem vários produtos que têm algum benefício que não recolhe imposto. Eu vi hoje ou foi ontem pela manhã que existe um produto no TikTok Shop que é o percarbonato, que usa para branquear as coisas, que ele tem um efeito 10 vezes mais potente que o Vanish. Por não estar arrecadando e entra de maneira ilegal no país, eles começaram a bloquear. Ela emitiu um comunicado falando que está proibido. Mas é só organizar a questão de importação. Mas é importado direto da China sem pagamento de imposto, porque é um produto muito barato. Não tem um terceiro, né? Eles mandam Eles não têm um intermediador que recolhe e entra com nota e tira nota. Eles, tudo que passa por isso, eles mandam bloquear e falam que é nocivo à saúde. E, doutor Tiago, a gente citou aqui, né, o análogo GLP-1. E na sua clínica, qual o maior erro que você vê as pessoas que te buscam, que querem emagrecer, que elas cometem? O maior erro Sim. é questão de dosagem. Sim. O pessoal, eles querem tomar, às vezes, uma dosagem muito alta. E aí sofrem de muito efeito colateral. E daí não consegue manter, não tem uma constância, sabe, daquilo. E daí desiste do tratamento. Sim. O tratamento ele tem que ser escalonado, tá? Tem que ser escalonado e muito bem acompanhado. Eu tenho alguns pacientes que vão até semanalmente lá, levam o medicamento deles, tá? Eu não faço essa revenda dentro da clínica, mas eles saem, compram e pedem para fazer a aplicação dentro da clínica. A gente faz a aplicação lá para eles, até para ir acompanhando, sabe? Bacana. Para evitar. Daí pergunta como que tá, colateral, tudo. Vai fazendo um acompanhamento bem estrito. Eu gosto desse acompanhamento, assim, ter o paciente mais próximo. Que daí o paciente manda, tô constipado, tô assim, tô assado. A gente vai resolvendo os problemas do paciente, né? A gente pensa... Diminui dose, aumenta a dose. A gente pensa que essas coisas são banais, né? Mas esses dias eu vi um depoimento de uma sobrinha de uma mulher do Brasil, que ela fez a compra do análogo, sem médico, sem acompanhamento, sem nada, e ela estava utilizando a mesma seringa durante 2 meses. Deu uma infecção no local, ela evoluiu com a sepsis e infelizmente faleceu. Mas muita gente tem na cabeça que pode usar a mesma seringa até perder o fio. Eu já escutei isso. Eu já escutei pessoas falarem que colocam a seringa próxima ao produto dentro de uma vasilha na geladeira e ela vai reutilizando. Porque ela, na cabeça dela, ela não vai gastar mais dinheiro comprando a seringa. Já entra na parte de contaminação, né? Contamina. Sim. Só você abriu, aspirou o produto, tirou, aplicou, a hora que se você for usar de novo aquela mesma agulha, mesma seringa, você vai contaminar o produto lá dentro. Quando você colocar ela de volta, você já está contaminando. Pode gerar problema? Às vezes é pequeno a chance, mas pode. Então é aí que mora o perigo. Você mesmo relatou aí o caso. Cara, a seringa ela já é descartável, né? Lá fala o nome, descartável. Você usou e descartou, então não tem o que fazer. E convenhamos, né? A pessoa vai lá, me compra uma caixa no Mercado Livre hoje de seringa de insulina, você vem com 100 bacana. Não, é baratinho. Não, antes há um ano e meio atrás, era 20, 30 reais 100 unidades de 100 UI. Hoje, se você pesquisar agora, uma boa vai ser 200 e pouco, 300 reais. Então, eles se aproveitaram dessa demanda e subiram o preço 100%. Enquanto se aproveitaram da pandemia, né? O que vai ser uma... gente, quanto que estava vendendo as máscaras antigamente? Então, álcool em gel. Cheguei a pagar 50 reais. Gel, vacina, né? Mas isso daí já é um tema polêmico para outra conversa também. Enfim.
E você citou sobre a menopausa. Eu gostaria de saber para você os sintomas da menopausa, quando a mulher deve procurar um médico, alguma coisa para falar sobre isso, entende? A mulher, quando ela tiver a partir dos seus 40 anos, né? Se não for uma falência ovariana precoce, né? Mas a partir dos 40 anos ali, que ela já vai começar a entrar no climatério. Não, a gente fala a partir dos 40 anos, mas não tem uma idade exata. Sim, tá? pode Não, começar antes ou pode começar depois. Antes. Mas sim, ela começar a ter os sintomas mais comuns, né? Que são o quê? Ondas de calor, os fogachos, irritabilidade, assim, sem motivo, tá? Um cansaço, uma indisposição, assim, sem motivo. Ela dorme e acorda e parece que não dormiu legal, sabe? Tem insônias, né? Ressecamento vaginal, tá? Baixa libido. Isso tudo começa a ser sintomas do climatério e da menopausa. Então, ela já pode ir buscando um profissional para ir orientando ela, tá? Isso é muito importante. Hoje em dia tem tratamento para isso. Antigamente era um tabu, né? Antigamente era um tabu. Ninguém recomendava. Teve até uma orientação da FDA mesmo, pedindo desculpa, né, à população por colocar dentro da bula que causava câncer, né? Eles falam, isso é coisa da idade, A aguente firme. população ela tem que se permanecer fraca e sem opinião para eles poderem ganhar dinheiro. Não, mas o FDA eu acho que eles foram até bem honestos, porque os estudos eram muito rasos também, né? Os estudos eram muito fracos e tinha também o viés de quem estava fazendo aquele estudo, né? A gente tem esse ponto, não né? acredito tanto assim que o teste, só se eu ler mesmo, realmente participar dele para eu acreditar. Mas eu acredito muito que o teste envolve mais dinheiro e interesses pessoais do que o que realmente funciona. Você tem que avaliar, né? Eu sempre falo, os estudos você tem que avaliar quem que está investindo dinheiro nesse estudo. Se for uma indústria farmacêutica Se for o que está criando o produto, pode ter certeza que vai ter um interesse, vai se né? auto-prejudicar. Vai ter um interesse. Só que isso daí é muito complexo, né? Assim, a gente pode debater sobre esse assunto aqui, mas quem somos nós para querer competir com essas potências? A Big Pharma hoje, controle mundial, né? Não é só não é um país, é controle mundial. A Big Pharma, ela manda no mundo inteiro. Você acha que a indústria paraguaia incomodou a Lilly? Cara, acho que não. Indiretamente eles não... Acho que não. Eles vão, né? Porque assim, o mercado brasileiro é um mercado muito grande, né? O mercado paraguaio é um mercado muito pequeno. Se for falar em país, em população... Eu acho que os paraguaios ali, nem 1% da população usa o medicamento. Isso aí, é bem pouco. Então, o que atrapalhou, o que incomoda um pouco eles... Tanto que a patente eles não colocaram para o Paraguai, eles só colocaram para o Brasil. Então, o que incomoda eles é ali no Brasil. E por quê? Porque não tem controle no Brasil. Mas entendeu? Daí entra muito produto contra. Eles estão implicando agora. Eles estão implicando com a magistral, mas não tem fundamento, né? A própria regulação da Anvisa não consegue fundamentar para proibir, né, a fabricação. Eu acho que ele deve ter pegado numa reunião o diretor sul-americano dessa região. Rapaz, como é que você não deixa a gente fazer o registro dentro do Paraguai desse medicamento? Mas o Paraguai comparado com a Lilly é pequenininho, né? Qual o faturamento aí da Lilly? Não sei quantos trilhões de dólares, eu não sei o número exato. Agora eu vi que eles estão indo para a Índia, né? Ela não Índia, consegue... México e acho que Peru também. Mas isso daí é para diminuir custo de produção, né? Se você pegar a indústria wellness e a farmacêutica, é 4 vezes mais a wellness. A farmacêutica ainda é criança perto da wellness. Entendeu? Potência. E é trilhões de dólares. E tanto que a farmacêutica, ela tem que inovar 10 vezes mais para poder ganhar um pouco mais dinheiro do que a wellness. E hoje, se você pegar em números, existem milhões de produtos wellness que são comprados por pessoas todos os dias. Essa cultura do treino vai crescer muito mais agora com o processo de emagrecimento. Sim. Essa sarcopenia que o pessoal está tendo, até mesmo ali eu acho que a tirzepatida influencia bastante no PTH também, né? Influencia um pouquinho. Pouco, mas é mais... O grande problema mesmo, você falou aí sobre sarcopenia e do uso de tirzepatida, esse daí eu acho que é o principal problema ainda. E aí, o que vai acontecer? O pessoal vai ficando flácido, vai perder os músculos, vão perder a longevidade, a qualidade de vida ali, a força, vão procurar profissionais na academia que vão poder auxiliar ela no ganho de massa. Sim. E até mesmo agora eles vão começar a ofertar testosterona no SUS para adolescentes que
que já estão com hipogonadismo e idosos que perderam muita massa muscular. Mas já é indicação para idoso, já tem há muito tempo. Idoso com sarcopenia, né, constatado mesmo, usa-se oxandrolona, tá? Pode-se usar masteron também, oxmetolona, ainda mais quando é associada à anemia, tá? Isso são indicações terapêuticas de bula. Já é antigo. Já é antigo. Só que não se fala, por quê? Porque o pessoal compara, né, o uso terapêutico e o uso médico com o uso do coach da academia, que coloca um monte de droga, coloca 3, 4, 5 medicamentos, né, anabolizantes junto, e sem controle nenhum, não faz nenhum exame, não tem critério nenhum, só usa pelo conhecimento empírico que ele tem o quê? Do fisiculturismo. Sim. E, cara, não existe. Você pode... Até para quem participa do fisiculturismo, quem é atleta de fisiculturismo, sabe que aquilo ali não é saudável. Então, muda. Medicina, a gente fala de saúde, né? Fala de saúde. E o fisiculturismo fala de estética corporal, mas não de saúde. Físico, só apresentar físico. Tem não é saúde. Um influenciador grande no Brasil que ele fez um vídeo falando que o ester que ele mais gostava era o enantato. E com isso ele falou que fazia o uso subcutâneo. E algumas pessoas, né, que eu conheço começaram a falar sobre e virou um debate que as pessoas começaram, o pessoal de academia que faz musculação, começaram a usar o enantato subcutâneo. E alguns deram complicação, outros não. Aí começaram a utilizar masteron subcutâneo, outros também deram complicações. E essa parte que eles falam que é o subcutâneo, porque o pico é menor. Só que agora, em 6 meses depois, eu já tenho um amigo bem próximo a mim que deu uma hipertensão descompensada. Por causa do uso do masteron e de texto, tudo subcutâneo. E ele nunca teve. E em 6 meses usando subcutâneo, ele já teve essa hipertensão. Vamos lá, assim, questão de via de administração, né? A via de administração, quem vai definir isso daí... É quem produziu. Não só quem produziu, também quem produziu, mas assim, é quem vai administrar isso, né? O médico tem total direito a escolher a via de administração dele. Eu, particularmente, né, já passei para alguns pacientes. Primeiro ponto, enantato... Se for a nível Brasil, injetável não tem, tá? É proibido masteron também. Isso daí sempre quem usa é de fora, tá? Se é bom, se é ruim, se é falso, se é original, daí é outro assunto, né? Tanto que teve agora, né? Caiu, né? Um pessoal, enfim, não vamos falar disso daqui agora, vamos focar na administração. Eu, particularmente, tá? Já fiz testes, tá? Com pacientes... sexo masculino, hipogonádicos, tá? De via de administração diferente, subcutânea e intramuscular. Eu, particularmente, pelo que eu tenho de expertise, tá? Porque os estudos sobre a via subcutânea também ele é muito baixo, quase não tem muita informação sobre isso. Eu prefiro a intramuscular. Mesmo que a intramuscular ainda cause pico, possa aumentar a questão de colaterais que pode acontecer com o uso. Mas a gente tem que fazer controle. É por isso que a gente é médico e a gente faz os acompanhamentos, né? Não é usar e daí eu vou fazer exame anual na pessoa. Já usou piquenogenol, natoquinase, arroz vermelho, alcachofra? Já usei todos. Alcachofra eu uso bastante para questão de esteatose hepática, tá? Para lesão hepática também eu acho bem legal. Natoquinase também para questão do hematócrito, né? Isso daí é interessante, mas assim, também é restrito. Né? É restrito. Piquenogenol também uso bastante até para questão de colesterol, tá? Sabia que no Brasil eles mascararam o piquenogenol e colocaram o nome de Flebon? Se você chegar na farmácia e perguntar, eu quero piquenogenol, o farmacêutico não vai te dar. Agora falar Flebon, ele tem. E não é barato, é caro igual importado. Eu não... Já ouviu falar ou já viu o Tuduca? Tuduca? Conhece? Não. É a molécula mesmo? O princípio ativo é Tuduca? Ele é usado em UTI para quem tem intoxicação hepática ou até mesmo cirrose. Só que na UTI chama údica. Não. E nos Estados Unidos, pela grande quantidade de pessoas que utilizam fentanil, álcool, um monte de drogas, eles sintetizaram esse sal hepático e criaram o Tuduca. Ele é tão poderoso que ele tem a capacidade de zerar os seus marcadores hepáticos que estão elevados assim em questão de semanas. Cara, isso daí é interessante, porque eu tenho uma paciente minha,
tá? De emagrecimento, né? Que ela tem outras doenças crônicas também, enfim. E ela tá fazendo um acompanhamento conjunto com o hepatologista. Nunca passou por ela. Nunca Na passou verdade, por eu ela. acho que ele não vai ter o conhecimento porque não é liberado no Brasil, mas é liberado em UTI. Uhum. Então é isso. E, cara, ela tava com os marcadores hepáticos, assim, elevados, assim, coisa que eu nunca vi. Caraca. Nunca Ele vi. consegue trabalhar em sinergia com a silimarina todo dia. Isso é legal. Ele consegue É, eu fazer um passei. detox hepático, por exemplo, passei o pra ela Dudu Caroe tinha uma silimarina pela manhã de Passei jejum. silimarina, passei SAMI, picnogenol, fiz um composto ali fitoterápico para ela, bem bom assim, tá? E, né, evitei alguns outros, né, como o pessoal às vezes usa curcumina em excesso, curcumina também afeta Mas o entre fígado. curcumina e o turmeric, sabe, a cúrcuma, o tempero já ali, o pessoal acha que é a mesma coisa. Não, é. Não é. Tem que usar a cúrcuma longa, que é o Cúrcuma turmeric. longa, é. Que a via de absorção vai demorar a entrar ali no seu corpo. E é melhor, né? E é melhor e a ela disponibilidade não dela é tem melhor. tanto efeito colateral. Aí ele tá atacando cúrcuma na comida lá, tá Ele tá pensando que achando tá. que é igual a Índia, que o cara vai tacando açafrão ali todo dia ali na comida e ele vai ficar saudável. Não vai. Não. E em relação ao hipogonadismo, como você faz a diferenciação do clínico para aquele cara que já está numa idade, que realmente vai ter aquela baixa de texto, que é fisiológica Sim, e tudo mais? vamos lá, sim. Primeiro ponto, né? O hipogonadismo, o que você tem que ver? Hoje, né, eu falo, a menopausa da mulher ela é clínica. Sim. Porque o laboratorial é muito pífio, né? É muito difícil, cara, você medir ali a testosterona da mulher certinho, o estradiol, Sim. você mede mais o FSH para ver o aumento de FSH, é muito mais importante do que a diminuição ou aumento do estradiol, tá? E no hipogonadismo, ele é clínico e laboratorial. Sim. A gente tem que ter os dois, tá? Sim. Não adianta o paciente só chegar e falar para você que está cansado, não está tendo ereção e, deixa eu ver, não tá com a libido lá embaixo, não tá ganhando massa magra, tá engordando. Não é só ele chegar e falar isso daí para você que você já diagnostica como hipogonadismo. Sim. Você tem que pedir exames laboratoriais. E eu, mais do que a testosterona total, eu gosto de analisar a testosterona livre. Sim. Por quê? Porque a testosterona livre é a forma ativa. Sim. Tá? E estudo de Abraham Morgentheimer, que é o cara que eu acho que ele é o pai da testosterona, assim, a nível mundial. Ele coloca lá nos estudos dele, mostra os estudos que ele tem, né, falando sobre hipogonadismo, pacientes com testosterona livre abaixo de 10, tá, picogramas, é hipogonádico. É hipogonádico. Então, assim, é aí onde eu entro, onde a forma que eu trabalho, né? A forma que eu trabalho é assim. E também, né, abaixo ali no exame laboratorial, acho que coloca lá 200 e alguma coisa, 218, né? Que diz que é referência. Sim. Eu não trabalho com aquela referência de laboratório. Eu trabalho o quê? Sintomas e laboratório. Então, se ele tiver um laboratório ali de 350 para baixo já ali, texto livre também abaixo de 10 e os sintomas, aí eu considero ele hipogonádico, a gente já pode entrar com a estratégia de reposição hormonal, TRT, né? Sim. Mas sempre opção para o paciente. Tem formas que a gente entra com o próprio clomifeno, né? Que é um medicamento, para o quê? Para tentar estimular o seu corpo a produzir mais testosterona. Ele vai aumentar o LH e o FSH. E explica para o pessoal um pouco sobre o que é a testo livre, o que é a testo total, como funciona o organismo. A testo livre, ela fica no organismo para captar, só um... É bem básico, como eu explico até para os meus pacientes, tá? A testo total é tudo que o teu corpo produz, tá? O teu corpo, ele produz aquilo. Sim. Só que a testo total, ela está acompanhada de uma proteína que carrega ela. Então, o que acontece? Quando ela corre ali, está percorrendo no sangue, por ela ser, vamos falar assim, por ela ser lipolítica, né? Por ela ser uma gordura, a testosterona, ela é uma gordura, ela vem do colesterol, ela deriva do colesterol. Ela não pode correr na tua corrente sanguínea assim solta. Ela tem que ser carregada por uma proteína. Só que ela tem que se desligar da proteína, tá? Para ela poder fazer ação. E essa que se desliga para fazer ação, que é a testo livre. Por isso que se chama testo livre. Sim. Testo livre da proteína carregadora dela. Então, essa testo livre, ela é ativa, ela faz ação no teu corpo. A testo total, ela não faz ação no teu corpo. Ela só mostra que teu testículo está funcionando ou não. Sim.
entendeu? tendo produção. Tá produzindo, né? Se ele tá produzindo bem, se ele tá produzindo baixo. Só que daí vem a parte hepática também, que daí, às vezes, você tem algum problema hepático, você pode produzir muito SHBG, que é uma das proteínas que carregam a testosterona, e a tua testo livre fica muito baixa. E o estresse também, né? Estresse. Tem milhões de fatores, por isso que eu falo muito sobre estilo de vida. Sim. Como que é seu estilo de vida, como que é seu estresse, como que é seu sono, como que é sua alimentação, como que é sua atividade física. Atividade física, por si só, aumenta muito os índices de testosterona. Por que as crianças hoje em dia estão com a testosterona mais baixa? Porque sedentarismo. Além da alimentação ruim, né? Vamos falar todos. O sono, a alimentação, tudo. Mas o sedentarismo é um dos problemas. Cadê aquela atividade, aquela criança que ia jogar bola, aquela criança que ia fazer esporte, que pega sol, que vai ter contato com a terra? Não tem. Hoje em dia as crianças são só no celular, cara. O celular é um veneno. O excesso de tela já é um anti-hormonal, quase. Uma antiprodução hormonal. O excesso de tela já te faz prejudicar a sua melatonina e isso já influencia na desinflamação do corpo. Mesmo que você suplemente, não vai funcionar igual deveria ser natural. A hora que deveria acontecer a síntese hormonal, aumentar a produção de hormônio. Inclusive, eu queria te perguntar sobre a prolactina, que ela influencia também nessa parte aí até mesmo do sono REM, do sono profundo e da desinflamação do seu corpo. E pouco se fala da prolactina hoje em dia, e ela também tem uma sinergia com o metilfolato. Sim, com a B9, né? Com a B9. Metilfolato. Então, a prolactina, nós temos até um probleminha com a questão de prolactina, porque são pouquíssimos estudos, tá? Principalmente que vão fazer subir a prolactina. A gente sabe o que suprime, né, a produção de prolactina é a dopamina, né? São receptores dopaminérgicos. Mas subir ainda é meio dúbio, é meio que eu falo assim, tem uma névoa assim no estudo ainda, porque não tem muito. Mas a prolactina alta, né, lógico, alguns usos de alguns anabolizantes vão estimular GH e decanoato de nandrolona, principalmente se o homem usa ou mulher usa, vai ter aumento de prolactina, tá? Principalmente se usa dose muito alta, muito prolongado, vai ter esse aumento de prolactina. A gente sabe que tem alguma reação química ali que causa que aumenta a prolactina. Prolactina para o homem, né? Pode, além de gerar galactorreia, né? Pode gerar galactorreia, também vai ter baixa de libido, vai ter baixa de ereção. E na mulher, que é mais estudado, né? Hiperprolactinemia, até questão de infertilidade da mulher, né? Às vezes a mulher acha que é infértil e está com hiperprolactinemia, às vezes tem um adenoma, né? Um adenoma de hipófise. Se você fizer um combinho, por exemplo, o metilfolato e o metilfolato com a colina, ela pode aumentar as chances de fertilidade. Com certeza. Só de você passar o metilfolato, ômega 3 e colina junto, ela já tem um grande aumento de fertilidade. Mas normalmente eu faço, quando vem casos de prolactina, eu entro mesmo com carbegolina, né? Tá? Medicamento que vai controlar, vai baixar isso. E vou fazendo acompanhamento seriado. Sim. Porque uma das maiores causas é a questão do tumor, né? Tumor de hipófise. Então a gente tem que cuidar. Se às vezes você vai lá, usa carbegolina, tá usando e não baixa essa prolactina, pode fazer uma ressonância de Sila túrcica ali, ou uma tomografia, né, para avaliar, grande chance de ter um tumor. Daí passar para o oncologista, né? Não é, daí já não fica mais com a gente. O buraco é mais embaixo. Mas é uma cirurgia até tranquila, tá? Vou falar assim, né? Comparado assim, a gente fica com... Eu falo, né? Tudo que tá em relação ao cérebro, essa região, né? A gente fica mais... Se vai para o onco, se vai para o cirurgião neurológico, né, para o neurocirurgião, aí isso daí eles vão decidir entre eles ali como que vai proceder. Mas é uma cirurgia assim que, vamos dizer, menores riscos do que outras cirurgias muito mais complexas, né? E resolve tranquilamente. E na questão hormonal, hoje em dia a gente vê muitos médicos aterrorizando a questão dos hormônios e tudo. Já no outro lado, a gente vê médicos que querem passar hormônios para tudo. O que você acha desse mercado? O que você acha do que a gente vive hoje em dia? Eu acho que é falta de critério, né? Falta de estudo e falta de critério. Falta de estudo para quem demoniza
Sim. Tá? E falta de critério para quem usa para qualquer coisa. A pessoa tá, tô um pouquinho cansado. O homem reclama que tá um pouquinho cansado. Pum, texto. Não é assim. Ah, não tô indo na academia há 2 meses e não tô ganhando massa magra. Pum, texto. Cara, não é isso daí. Sim. O paciente pode mudar de ideia. Ele pode desistir de usar testosterona e querer voltar ao normal. Porque o processo de quem usa testosterona não é fácil. Sim. Não. Tem que controlar várias coisas. E quando ele faz sem um acompanhamento, é 10 vezes pior. Porque ele não sabe o que é o hematócrito, ele não sabe o que é o LDL, ele vai continuar tomando. Às vezes ele está num dia estressado, dormiu pouco, tá com o hematócrito lá em 55, 53. Não, e pressão alta. Sem tomar água, enchendo o rabo de café, bebe um Monster daquele 400 ml, dá de noite, o cara vai ter um AVC, vai infartar. Problema de arritmia, Final de semana, tudo. pombão na festa, energético. É porque, cara, o pessoal acha que é só pela parte estética, né? O povo acha que é só estética. Eu sempre falo, não, estética, cara, é lógico, né? Tratamento de emagrecimento visa muito estética, né? Sim. Reposição hormonal. Sim. Tem gente que também visa mais a estética, mas é a cereja do bolo, cara. Sim, Esse isso. é o menos importante. Lógico, hoje em dia a gente vive no visual, né? Mas é o menos importante. Hoje em dia a gente tem que avaliar todo o contexto da pessoa, ver o que ela tem. Tem gente que quer, às vezes está até hipogonádico e quer usar a testosterona, mas eu tenho indicação, estou com a minha baixa de produção, mas ele está muito inflamado, está com o hematócrito muito alto, não avaliou, está com o colesterol muito desbalanceado. A gente tem que primeiro tratar isso para depois entrar com uma TRT. Não adianta você querer entrar, senão você pode piorar o quadro da pessoa. Eu tinha uma colega minha, ela entrou em contato comigo, Jefferson, eu estava usando o análogo de GLP-1 e eu não tenho mais dinheiro para comprar. E uma pessoa da academia me ofereceu uma Primobolan para me comprar e tudo, e falou que é a mesma coisa, que faz o mesmo efeito e o corpo dela é maravilhoso, não sei o quê. Aí eu, quanto que é essa Primobolan? Ela, não, ela é R$250. Eu falei, é falsa. Meteorolona. Porque aqui na região aqui, se for comprar, ela é 300 e pouco. Aqui. Não, e 300 e pouco. 300 e das pouco é a marcas falsa. ruins, Sim, né? sim, É sim. a falsa. Aí eu expliquei pra ela, ó, você não treina direito, você não segue uma dieta direito, você tá bebendo quase todo final de semana, você usou o GLP-1, parou, já tá engordando tudo de novo. Eu acho que você deveria melhorar a sua rotina pra pensar nisso. E Claro. outro, o que ela usou no corpo dela e não é que vai fazer efeito no seu também. Cada pessoa é individual, Assim, entende? E tem aquela coisa, né? No Brasil é proibido o uso de hormônio para estética, né? Sim. Então, e primeiro, né, enantato de metenolona no Brasil também injetável, ela tá comprando de mercado paralelo, Sim. tá? E ainda pelo preço que você falou, cara, falso. Não tem, é a droga mais cara que tem. Sim, sim. E no Brasil ela é vendida, quando prescrita por médico mesmo, em comprimido, tá? Sim. É vendida em cápsula, né? Farmácia de manipulação. Algumas têm acesso a isso e tem indicação, como oxmetolona, consegue se indicar. O médico prescritor consegue indicar. Mas no caso dela, a gente vê que ela é uma paciente totalmente desregrada, né? Não tem. Até esse análogo de GLP-1 que ela falou, às vezes a gente tem índole duvidosa, né? Da onde que veio? Da onde que veio, como foi armazenado, etc, Sim, entendeu? sim. Então ela tem que pensar nesse ponto, cara, pensar na saúde dela. Ela vai colocar algo que foi indicado por quem? Pelo profissional de educação física da academia dela? Que conhecimento técnico sobre isso ele tem, sabe? Pode ter o conhecimento de campeonato, como eu já falei, de fisiculturismo, sim. mas que não tem nada a ver com saúde. Saúde é saúde, campeonato de fisiculturismo é campeonato de fisiculturismo. Não, e era uma pessoa, pelo que ela me falou, que tinha começado a usar isso há 4 meses. Não, Entende? E você vê que é totalmente sem nexo, sem mas estudo, é que tá pensando só em... A Só tá pensando na finalidade estética. dela seria a estética. É, só estética. Sim. Ela não quer mudar hábito, ela quer o Game Shark, né, que tinha antigamente nos jogos, né? Ela quer só o Game Shark, ela quer acelerar o processo sem cuidar da saúde dela. E daí depois ela vai ter um corpo bonito, pode ter um corpo bonito se ela se cuidar um pouquinho, só que aí ela parou de usar, o corpo bonito vai sumir e daí vai fazer um acompanhamento, vai fazer os exames dela, ela tá com toda a parte dela metabólica, hormonal, nutricional toda arrebentada. E também tem ali a adaptação, né? A pessoa às vezes ela quer agora, porque está chegando dezembro.
Aí em janeiro ela já não vai mais fazer nada. Então ela já prejudicou o corpo dela inteiro nesse período. Que não vai, o eixo não vai voltar ao normal, por mais que ela insista, nunca mais vai voltar ao normal. Deu em janeiro, ela desistiu da academia, parou de tomar hormônio, vai criar outro problema que ela não precisava passar. Mesmo que ela tenha dinheiro para arcar com as consequências, ela vai sofrer muito mais do que se o seu papel é alertar. Se a pessoa quiser, sim, beleza. Eu alertei, a culpa é sua. Então você tem que entender que se você fizer isso aqui agora, você não vai poder mais parar. Isso vai se tornar o seu novo estilo de vida. Não, mas pede pra pessoa, quando for assim, cara, que algum outro profissional não médico, né? Eu falo qualquer outro, que for indicar algum medicamento, pede para a pessoa prescrever por papel e assinar e carimbar, né? Se a pessoa tiver algum órgão de conselho. Assina aqui, carimba aqui para mim, que se der errado a responsabilidade é tua. Ninguém vai fazer isso. Skin the game, né? Ninguém vai fazer isso daí. Por isso que eu falo, cara, eu direciono, né, meus pacientes para nutricionista, para psicólogo, para educador físico, direciono para todos, encaminho, acho interessante e sou muito a favor desse trabalho multidisciplinar. Até falo para o paciente que não tem tanta condição de fazer um acompanhamento médico, faça pelo menos o acompanhamento nutricional, já vai te ajudar muito, já vai te ajudar demais. E lógico, ir para academia. Não tenho também condição de pagar um personal. Beleza, pelo menos vai lá e tenta fazer o exercício certo. Sim. Não tenta correr na academia achando que você está numa maratona, né? Mas hoje em dia tem muitas possibilidades. Você chega no personal, fala para ele montar um treininho ali para você fazer sozinho, ou já é mais em conta. Eu acho que às vezes falta muita força de vontade também das pessoas, né? Eu não... Cara, sim. Tem força de vontade, assim, meio relativo, né? Que nem tem pessoas que são obesas não porque elas querem, porque elas têm obesidade, é uma doença. Metabólica e psicológica. E crônica também, né? E tem sim, né? A grande maioria é obesidade por excesso de calorias. Sim. Isso a gente já sabe pela má alimentação e pela própria influência que tem, né? Das grandes empresas alimentícias, da TV e etc. Enfim. Esses pacientes que têm problema de obesidade real, eles precisam de tratamento médico, medicamentoso. Não tem para onde fugir. Um paciente que é hipertenso, ele vai tomar remédio. Se for uma hipertensão primária, né, idiopática, ele vai tomar remédio para o resto da vida. O paciente que é obeso, obesidade, vamos colocar, né, idiopática primária também, que tem uma obesidade, sim, ele vai tomar remédio para o resto da vida. Então, ele precisa de acompanhamento. E as pessoas, assim, precisam... Né, nós médicos temos que estar atualizados para poder passar para o paciente, né, as melhores opções e os melhores custos-benefícios de acordo com a realidade de cada um, né? Eu, pelo menos, meus pacientes, todos têm condição de tomar tirzepatida, todos que tomam, então fica muito mais fácil para mim. Mas se aparecer um paciente que chega para mim e falar que não tem condição, a gente vai ter que mudar a estratégia, tá? Vai Glifagem XR. Aí é para diabetes é muito bom, né? Para obesidade em si não vai ajudar muito, né? Tem poucos medicamentos para tratamento. Mas você acha que aquele paciente, assim, somente mulher, que tem que associar um glifagem, se você for passar, com a B12, porque ele vai zerar a B12 dela todos os dias, principalmente aquela 1000 microgramas sublingual. Mas tem mulheres que eu observo em alguns locais que eu vou, por exemplo, na farmácia, e tem uma farmacêutica que já é mais gordinha. E aí, com isso, eu já penso, cara, será que ela não interliga ali uma coisa com a outra? Eu não falo, só penso comigo mesmo. Mas se ela pegar um glifagem XR ali, ou um Xigdum que seja, e uma B12, a resistência insulínica dela vai baixando e o próprio corpo ali vai diminuindo o perfil de gordura. Vai começando a fazer aquela gordura virar energia, ou até mesmo ali consumindo os músculos, porque o corpo de quem é gordo, ele tem músculo. Porque é um esforço, né, muito maior. É como se tivesse com peso. Tem que carregar o peso. Se você tiver com 40 quilos a mais, são 40 quilos todos os dias para você levantar mais. Então, você tem a tendência a ter uma massa muscular também. Sim. Lembrando, pessoal, isso aí não conta como treino não, viu? Ser gordo, levantar. Isso daí, na verdade, é sobrevivência. Sim, é sobrevivência do obeso. E o cara, quando ele é gordo, ele faz um exame e fala, tá tudo normal. Meu médico falou que tá tudo normal, falou só para mim mudar meus hábitos. No dia que ele começa a treinar, aparece o problema tudo. Tá bom já? Tem que ir. Eu tenho acho que já deu aí já, meu brother.
Eu tenho... Faz agradecer aqui, né? E ele fala um pouco aí sobre o processo Nossa, dele. passou rapidão. Ou não precisa? Não, pode vamos. O que você quiser falar, gente, finaliza Cara, aí. eu vou fazer corte, mas tipo assim, eu não também, sei ser formal assim, quero agradecer. Não, eu agradeço, sou mais então. meio assim, meio já direto. Infelizmente, acabou o nosso tempo, né? A hora passou bem rápido Nossa, aqui. passou muito rápido. Quero agradecer você, Dr. Thiago, pela presença, pelos ensinamentos. Tomara que você volte mais vezes aí. Não, que com teve certeza. muitas dúvidas ainda pra gente sanar vamos. aqui. A gente não falou de lipedema. Ixi, tem muita coisa Não, aí. é porque é assim mesmo, o cara não percebe o tempo passando e ele não acha o tema. Por isso que é bom anotar às vezes. Eu prefiro fazer na loucura, que aí você já vê que ficou, como que ficou e o que eu vou arrumar. Me fala um pouco aí da sua história, o que você faz no Paraguai, sua clínica e tudo mais aí. Com o pessoal. Certo. Aqui, né, vocês podem ver que tá a logo ali da minha clínica. Meu nome é Thiago Martins Calvé, eu sou médico, atuo no Paraguai há 5 anos com toda a parte de endocrinologia e metabologia, tá? Tenho pós-graduação nessa área, não tenho título, mas tenho pós-graduação, tenho também cursos em emagrecimento, cursos em terapias nutricionais injetáveis, tá? Estamos fazendo cursos também para peptídeos, né? Que estou no meio do curso, ainda não terminei, mas já tenho uma boa bagagem e trabalho com toda essa parte, né? Emagrecimento, reposição hormonal masculina e feminina, tá? Principalmente pacientes dentro da menopausa, que é carro-chefe lá da clínica, pegar pacientes menopausadas. E é muito bom porque a mulher melhora muito a qualidade de vida dela. Trabalho também com pacientes com lipedema, endometriose, miomatose, que são doenças, né, que são estrogênio dependentes, né, são doenças que envolvem o cunho hormonal, que é a área que eu trabalho. Tendo dúvida, né, pode buscar a gente, vamos marcar um horário, vamos tomar um café e vamos conversar sobre a sua condição e te ajudar da melhor maneira possível. Qual que é o seu Instagram? Meu Instagram tá @Dr. Thiago Calvé. E o da clínica tá @Clínica Calvé. Calvé é CALVET. Beleza, obrigadão. obrigado, aí. Thiago. Valeu. Tamo junto. Valeu. Valeu, Então, até a próxima. Pô, cara, eu falei que ia ficar até umas 10h30, eu tô até atrasado, cara. Não. Ô, trem passou